Você sabia que a Ursula Buffet já existia antes de Friends? Sabia também que a Courtney Cox ia interpretar a Rachel? Mas o mais importante, você sabe quem são os cérebros por trás dessa série maravilhosa? Nesse vídeo eu vou te contar a origem dessa belezura que quebrou as barreiras do tempo e continua sendo uma das séries mais vistas da história. Sejam bem-vindos ao Planeta Beta e essa é a origem de Friends. Toca a vinheta provisória. Fala, meus filhões e filhonas, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Uma pausinha rapidinha aí, meus queridos, só para avisar que eu ia usar takes de entrevistas das pessoas que eu vou falar aqui nesse vídeo, só que eu tô com medo de direitos autorais, essas coisas, porque o YouTube tá tenso. Então eu decidi, com as minhas habilidades de dubladora nata, eu decidi meio que dublar. Eu escrevi, transcrevi do que eles falaram em português. Dei uma adaptada, não tá exatamente o que eles falaram, mas é só porque eu estruturei todo o roteiro com as entrevistas em mente. Só que aí eu repensei e eu achei melhor não botar. Então é isso, segue o vídeo. E me contradizendo um pouco no vídeo anterior, deixa o teu like aí embaixo, tá? Vamos fazer um acordo. Você deixa o teu like aí, se chegar no final do vídeo e você achar uma grande bosta o conteúdo que eu vou apresentar pros senhores, aí você pode deslikear. Mas por enquanto deixa o querido lá quietinho, tá bom? Valeu, bora pro vídeo. A nossa história começa em 1956, na Filadélfia, lar dos sonhadores que nunca desistem dos seus sonhos. Mas a Like Nice é a nossa personagem principal aqui da nossa história, que acaba desistindo sim de um dos seus maiores sonhos para que Friends pudesse existir. E o nome dela é Martha Kauffman, menina de família judia que já tinha sangue artístico nas veias. Já na escola, ela começou a perseguir sua paixão pelo teatro, dirigindo as suas primeiras peças. Na sua fase jovem adulta, Martha toma uma das mais importantes decisões da sua vida. Ela decide ir para Brandeis University, e é lá que ela encontra a outra parte fundamental aqui da nossa história, David Crane. Nós dois fazíamos uma aula juntos, e na época eu recebi uma proposta para dirigir uma produção de Godspell. E eu perguntei pro David se ele gostaria de entrar para o elenco. Ele disse que não, mas gostaria de dirigir comigo. E esse foi o começo da nossa relação. E assim surge uma das parcerias mais importantes para a TV norte-americana. Depois da faculdade, mais ou menos ali em 1978, Martha e David decidem se mudar para Nova York para perseguirem seu sonho de escrever peças musicais. Ela conta numa entrevista que eles tinham, na verdade, um grupo de 6 amigos e eles eram inseparáveis, era basicamente a família dela. Mas as coisas em Nova York não foram fáceis, gente. Eles ficaram um bom bocado de anos em Nova York tentando ingressar nessa carreira de teatro musical, mas as coisas não aconteciam como eles queriam. Eles chegaram a trabalhar em empregos que não remuneravam bem porque eles tinham que sobreviver. A Martha até conta que ela já foi garçonete, então nada foi assim, de uma hora para outra. Eles tiveram que repensar sobre o que eles iriam fazer para o futuro, já que a carreira de teatro estava se provando ser extremamente complicado. E quem fez eles repensarem sobre essas questões foi uma agente que simplesmente chegou para eles e falou: vem cá, vocês não pensam em fazer televisão, não? Nós ligamos para essa agente falando que estávamos prontos. Depois, nos mudamos para Los Angeles, trabalhamos para Norman Lear por um tempo e fizemos o nosso caminho como desenvolvedores. E foi assim que a Martha teve que largar o seu sonho de seguir carreira com o teatro musical para tentar a sorte na televisão americana. E em 1990, eles acabam criando a sua primeira série juntos, chamada Dream On, uma das primeiras comédias da HBO. A série ela teve uma recepção boa e críticas mistas. Ela durou ao todo 6 temporadas, o que é bem surpreendente. A série tinha como produtor executivo Kevin Bright, que acabou desenvolvendo uma relação muito boa de trabalho com a dupla. Quando nos conhecemos, nós tivemos uma conexão instantânea, porque éramos 3 ex-nova-iorquinos e tínhamos um background muito parecido. E o mais interessante da nossa relação é que gostávamos de coisas diferentes. Eu amava a visão do produto como um todo, Martha focava mais no aspecto performático e David era o escritor nato. Nós nos completávamos e gostávamos de trabalhar juntos. Foi então que eu propus a criação de uma produtora. E assim nasce a Bright Kauffman Crane Productions, um nome muito criativo por sinal. Com a produtora criada, Martha e David começam a rabiscar ideias para novas séries. Eles chegam a criar uma série chamada Family Album, que felizmente fracassou terrivelmente, durando apenas 8 episódios. E isso foi em 1993. E com esse fracasso, eles acabam percebendo que essas sitcoms de família não era praia deles, não. Então, sobre o que eles iriam escrever? Um pouco nostálgica, Martha começa a relembrar
o passado dela quando ela vivia em Nova York com seu grupinho de amigos e eles eram absolutamente tudo que ela tinha. E com a ajuda de David, eles acabam escrevendo em 3 dias, o que é surpreendente, o piloto de Insomnia Café, que acaba se tornando mais tarde Friends. O piloto girava em torno de um grupo de 6 amigos que moravam em Nova York e viviam aquela fase da vida onde o futuro é meio que um ponto de interrogação. Esse tema sobre incertezas do futuro é uma parada muito relacional, gente. Eu, por exemplo, estou vivendo esse momento. Então não foi difícil convencer o outro parceiro deles, o Kevin Bright, a embarcar nessa jornada com eles. Em paralelo, para você ver como Deus é brabo, a NBC estava procurando justamente pilotos sobre esse tema, sobre essa coisa de jovens adultos que estão começando a viver a vida. E eles até chegaram a escrever alguns desses pilotos, só que todos eram terríveis. Eles eram absolutamente terríveis e não fizemos nenhum deles. E logo depois nos informaram que a Martha Kaufman e o David Crane tinham um pitch. Falando rapidamente aqui, o que é um pitch? É basicamente você apresentar a sua ideia do seu filme, ou da sua série, ou de qualquer outra coisa, para possíveis produtores ou patrocinadores. É literalmente a chance da sua vida para fazer o seu projeto sair do papel. E a Martha e o David, eles sabiam bem disso, porque eles não só apresentaram a ideia de Friends para eles, como eles próprios atuaram, eles performaram ali o piloto na frente dos produtores e deixou os caras maravilhados. Obviamente, os produtores se apaixonaram e decidiram escolher Friends para ser a mais nova série da NBC. Achar o elenco certo foi muito mais difícil do que eles estavam esperando, porque, gente, comédia não é brincadeira, não é fácil, mano. Você fazer as pessoas chorarem é mais fácil do que você fazer as pessoas rirem. E eles precisavam de 6 pessoas que fossem engraçadas e que tivessem química entre elas. Isso é muito difícil, meus queridos. Então, assim, demorou muito tempo para eles acharem o pessoal certo, mas, obviamente e eventualmente, essas pessoas apareceram. David Schwimmer foi o primeiro a ser escalado. Ele já tinha feito um piloto com a Martha há algum tempo atrás e a voz dele ficou na cabeça dela. O ritmo da voz dele era perfeito com o ritmo do Ross. E ele foi o único que não precisou fazer audição para entrar no elenco. Os criadores acharam que o papel de Chandler ia ser o mais fácil de todos, já que tinha muitas piadas e tal, mas acabou se provando o contrário. Eles até acharam que o problema estava no personagem, já que ninguém conseguia interpretar ele direito. Eles até pensaram em mudar a essência do Chandler, mudar o material do personagem. Até que viram o Matthew Perry interpretando e eles sacaram tipo, putz, é esse o cara. Ai, tremeu. A Lisa Kudrow já era conhecida por um pequeno papel que ela fazia numa série famosa dos Estados Unidos chamada Mad About You. E pasmem, o nome da personagem dela se chamava Ursula Buffet e ela era uma garçonete malvada. Os criadores curtiram tanto a personagem dela que chamaram ela pra, fazer o teste pra Phoebe, só que eles queriam que ela mostrasse uma doçura que a Ursula não tinha pra personagem da Phoebe, que é claro, ela acabou transmitindo, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E eles acabaram não só aceitando ela como Phoebe, como também incorporaram a personagem dela, a Ursula Buffet, no universo de Friends. Os criadores tinham a Courtney Cox em mente para interpretar, na verdade, o papel da Rachel, mas ela simplesmente disse: não quero. Eu, na verdade, me identifico muito mais com a Mônica, eu vou ser a Mônica. E por mais que a Mônica que ela interpretava fosse um pouco diferente da que os criadores tinham pensado inicialmente, eles simplesmente optaram por aceitar ela porque ela fazia uma Mônica maravilhosa. A Martha, o Kevin e o David, eles simplesmente não queriam o Matt LeBlanc. Ele, na verdade, foi empurrado garganta abaixo pelo próprio estúdio, muito possivelmente porque ele era bonito, Ele já tinha aparecido em alguns comerciais, em alguns clipes de música, e ele era um pedaço do céu, Naquela época, o Matt LeBlanc era lindo de morrer. E muito provavelmente deve ter sido isso o motivo da persistência do estúdio em enfiar o Matt ali no elenco de Friends. Mas ele agregou pra série, já que o Joey, na verdade, não ia ser burro, Mas o Matt fazia um burro tão engraçado que eles optaram em deixar o personagem burro. A Jennifer Aniston foi a última a ser contratada. Ela, na verdade, estava fazendo uma outra série, mas, graças a Deus, de novo, Deus sempre nos favorecendo. A série acabou sendo uma merda e foi cancelada. E aí ela conseguiu ficar 100% disponível para Friends e acabamos ficando com uma Rachel maravilhosa. E veja só, os criadores, eles também queriam que a Jennifer Aniston interpretasse a Mônica. Que louco, eles iam trocar os personagens. Muito louco isso, Só que a Jennifer Aniston simplesmente achou que Rachel era um papel mais apropriado para ela e tomou posse dele. E depois que tudo se alinhou, produção, roteiro, elenco, a série deu no que deu, gente? Tá aí, Friends, mesmo depois de 16 anos da sua season finale,
é uma das séries mais vistas de todos os tempos, o pessoal ainda comenta para caramba. Eu acho que muito disso é porque Friends é uma série confortável, cara, ainda mais no momento onde a gente tá vivendo de Covid, de morte, de guerra, as pessoas querem conforto e Friends oferece isso, aquele clima de família, aquele clima de comunhão. E é por isso que as pessoas adoram Friends e continuam e irão continuar amando essa série pra todo sempre. Eu poderia me prolongar muito mais aqui. Eu optei por não botar a biografia, um resumo da biografia dos atores de Friends, porque senão esse vídeo ia ficar imenso, porque eles têm uma história muito boa, cada um deles. Por exemplo, a Courtney Cox foi a primeira mulher na TV norte-americana a falar a palavra menstruação. Muito louco, né? Então, se vocês quiserem, né, deixem comentários aí, se vocês quiserem que eu faça vídeos falando sobre a origem dos atores e tal, antes deles se tornarem famosos em Friends, eu faço. Só deixar o comentário aqui embaixo. E é isso, galera. O vídeo é esse. Beijão. Ah, e não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like aí, porque eu sei que o vídeo foi muito maneiro, tá bom? Então não tira o like, não. Beijo.